Boas práticas do uso da água na agricultura. Este é o terceiro episódio dos destaques do seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, agora no seu Paracatu Rural, o Jornal do Agronegócio. Planeta Água. O Sebrae Minas, em parceria com o Consórcio Cerrado das Águas e a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais e Riganor, realizaram o primeiro seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, com o objetivo de ressaltar as iniciativas de gestão e conservação dos recursos hídricos e discutir alternativas para preservação ambiental e revitalização de mananciais das regiões Noroeste e Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Dados recentes da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação apontam que o mundo terá que produzir 70% mais alimentos até 2050 para alimentar uma população que deve crescer em 2,3 bilhões de pessoas e cuja renda tende a aumentar. A demanda global por cereais para alimentação humana e animal deve aumentar para 3 bilhões de toneladas até 2050. E o setor de biocombustíveis pode provocar um crescimento ainda maior, segundo nota divulgada pela FAO. O Brasil, por dispor de enorme capacidade de produção agrícola, apresentar grande potencial de uso de solos, de água e de radiação solar, poderá contribuir para o atendimento dessa demanda mundial, sendo esse um dos principais motivos que levarão o Brasil a experimentar uma forte pressão por aumento de produtividade agrícola, com destaque para a agricultura irrigada. Uma das palestras que aconteceu no seminário teve o tema Boas Práticas no Uso da Água na Agricultura, com André Fernandes, da Uniub. O professor André falou que o Brasil é um país privilegiado pela disponibilidade hídrica, detendo 12% da água doce mundial e o pouco uso desse recurso que é destinado à irrigação. O Brasil é um país que é fantástico em termos de água, né? Mas no mundo não é assim, né? No mundo, 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. E isso mata muito mais gente do que o Covid jamais vai matar. Então, os países de desenvolvimento, esse problema está relacionado a 80% de doenças e mortes. Então, doença de veiculação hídrica é a principal causa de morte no mundo. No século XX, o consumo de água aumentou 6 vezes, embora, como a doutora Ana falou, e uma coisa que o meu amigo Lilian também fala, a água não acaba. A água é estável no planeta. Ela só diminui a sua qualidade, cabe a nós, como técnicos, não permitir que isso ocorra. Mas o volume de água no planeta Terra é constante. E, ao todo, 26 países enfrentam escassez crônica de água. E a previsão é que em 2025 o problema afete 52 países e 3,5 bilhões de pessoas. E a grande vantagem do nosso país, nesse Dia Internacional da Água, a gente detém 12% da água doce mundial. É uma coisa muito legal. E aí, uma coisa que chama atenção, no dia 3 de março de 2021, saiu no G1, no portal da Globo, que de onde vem o que eu como. Aí fala que a irrigação usa quase metade de toda a água do Brasil para produzir alimento. Então, a doutora Ana já falou um pouquinho para a gente disso. Eu vejo isso como sensacionalista, falar isso. Mas tem a sua explicação. Isso acabou de sair no novo Atlas da Irrigação. Acabou de sair esse Atlas publicado agora em fevereiro de 2021. A gente tem os dados mais precisos e da irrigação no Brasil e no mundo. E aí fala que realmente aqui, a demanda de captação de água, que a doutora Ana falou, capta água, quase 50%, capta. Só que capta essa água de um total de quanto? Quanto que é disponível? É o que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, nesse mesmo Atlas, fala o seguinte, fala que as áreas equipadas com irrigação por continente, onde está nós aqui, a América do Sul? Quase nada. Na Ásia tem 232 milhões de hectares, a América do Sul tem 16. Aí você começa a falar, gente, a conta não está fechando. Se nós gastamos tanta água assim, onde que vai essa água? Será que nós efetivamente estamos usando essa água? E aí o próprio Atlas da Irrigação, que é uma publicação da Exalc, junto com a ANA, junto com o Ministério da Agricultura, fala, apesar de destaque mundial, a irrigação no nosso país é considerada modesta frente ao potencial estimado. Então, modesta. Por que é modesta? A gente já vai ver daqui a pouco.
E aí fala que isso é importantíssimo de vocês entenderem, né? Que a irrigação, na verdade, é chamado uso consultivo. O que seria esse uso consultivo? Ela altera suas condições na medida em que ela é armazenada, retirada do ambiente, e a maior parte é consumida pela evapotranspiração dos cultivos. A gente vai ver um trabalho muito legal da Embrapa, né? E não retorna diretamente aos corpos hídricos. Então, veja que toda essa água que a gente tira, possivelmente ela não vai cair pelo ciclo hidrológico no mesmo lugar que ela foi evaporada ou evapotranspirada, né? E é por isso que se fala que a irrigação representa 50% dessa captação. Mas vamos falar um pouquinho, né, com os dados atualíssimos, do valor da produção irrigada no Brasil, né? Então tem as principais culturas irrigadas que estão aí, começa com arroz, com a mais irrigada, depois tomate, assim por diante. Isso em 2019, que é o último dado que tem fechado, representa 55 bilhões de reais para o Brasil. Então, enquanto todos os outros setores, a doutora Ana falou isso muito claro, estão deficitários no Brasil, o agronegócio ele está bancando esse país há muito tempo. E principalmente o agronegócio irrigado, que é o que eu vou falar um pouquinho mais aqui hoje, ele tem uma relevância gigantesca para o que é o Brasil, embora ainda a gente irrigue muito pouco, na minha visão. A doutora Ana já falou, só para que vocês relembrem, dado atualíssimo também, o rendimento do arroz, 2 toneladas no sequeiro, quase 7,5 no irrigado, feijão 1,29 para 2,5, dá 2 vezes mais, e o trigo de 2 para quase 5 toneladas. Né? Então, isso vale para todas essas culturas que eu coloquei aqui. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho, que é o que representa muito a nossa região de noroeste de Minas, e também do Triângulo Mineiro Paranaíba, que é o café. Então, o café também tem, no mínimo, 50% de ganho quando a gente tem irrigação. De acordo com Linneu Rodrigues, pesquisador da Embrapa, o aumento da produção de alimentos está diretamente associado ao aumento da demanda hídrica. Relatório da FAO projeta que a retirada de água para fins de irrigação crescerá cerca de 10% até 2050. Este fato, associado ao crescimento da escassez hídrica e a competição entre usuários de água, representa um sério desafio para os gestores de recursos hídricos. Neste contexto, a agricultura irrigada tem o desafio de melhorar a eficiência de uso de 2 insumos estratégicos para a sociedade: água e energia. Segundo o professor André, da Uniub, apesar de ter boa parte da água doce do mundo, sofremos um déficit de água na agricultura do sequeiro, ou seja, falta água para alguns cultivos importantes. E uma coisa muito complicada para o Brasil, né? Déficit de água na agricultura de sequeiro. Então, se a gente pegar esses que estão aqui em marronzinho, tudo, e até no rosinha aqui no salmão, falta água em alguma época de cultivo importante, né? Alguma época fenológica importante para essas culturas. Então, se a gente pegar desde o amarelo, no mínimo 33%, 35% a 50%, até 98% falta água. Ou seja, o Brasil tem praticamente mais de 90% da sua agricultura de sequeiro, só que essa agricultura de sequeiro é muito impactada por falta d'água. Aí vocês vão falar, professor André, nós temos a maior água do mundo, ponto. E grande parte do Brasil sofre com falta de água em alguma fase fenológica das principais culturas. E aí você vai falar, nós podemos aumentar isso demais. E com certeza é isso que eu vou tentar passar para você. Esse é o último dado que saiu, né, o dado mais atual da estatística da área irrigada no Brasil. Então, a gente tem área irrigada, 5,3 milhões de hectares, e mais, somando com a parte de fértil irrigada, que é principalmente a cana-de-açúcar, quase 3 milhões de hectares, a gente tem uma área irrigada e fértil irrigada de 8,2 milhões de hectares. Né? Aí a gente pega arroz, que tem 1,3 milhões, a cana irrigada, que tem quase 750 mil, e o café, que tem 450. Eu trabalho muito com café desde que eu formei, em 93. Quando eu formei, em 93, logo em 3 anos depois, a gente publicou o primeiro livro de irrigação de café no mundo, né, que ele já está esgotado, né, agora saiu a 2ª edição. Na época, para vocês terem uma ideia, tinha 5 mil hectares de café irrigado no Brasil, em 1996. Hoje, né, quase 30 anos depois, 25 anos depois, tem quase 450 mil hectares. É uma coisa super relevante em termos de uma cultura, porque ela cresceu nesses últimos 25 anos.
Depois tem pivôs, a gente vai falar um pouquinho, e o que a doutora Ana falou, né, os dados atuais também, falando que a área irrigada no Brasil, acima de 20%, vejam que grande parte está aqui para nós. Ó. Tem muito em São Paulo, que é cana-de-açúcar, laranja, e tem aqui o noroeste de Minas e o Triângulo Mineiro e o Paranaíba. Então, são áreas que têm de pelo menos 10% até 20% da área irrigada. Então, são as áreas que a gente tem muita relevância da área irrigada no Estado e também no Brasil. E falando da possibilidade de aumento, né? Quanto que a gente tem o potencial hoje efetivo? Então, a gente tem R$ 8,2, mas a gente tem potencial efetivo, né, com a nossa infraestrutura hídrica e também elétrica, de aumentar isso para 13,7. Mas a perspectiva, se a gente intensificar a agricultura de sequeiro com água superficial e mais usar parte das pastagens para produzir, para aumentar a lotação de gado de leite, gado de corte, né, e mais a expansão com água subterrânea, a gente vai para 55 milhões. Ou seja, de 8 dá para ir para 55 milhões. Gente, e é óbvio que a gente vai falar para vocês, principalmente os estudantes da agronomia, da zootecnia, do agronegócio, que se aumentar o que está prometido, que está em perspectiva, a área irrigada, com certeza vocês vão ter emprego. No próximo bloco, o professor André fala sobre as expectativas para a irrigação nos próximos anos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? O professor André Fernandes, da Uniub, em sua palestra sobre as boas práticas no uso da água na agricultura, durante o primeiro seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, falou sobre a expectativa para a irrigação nos próximos anos e, segundo relatórios e comparado com outros países, nós podemos crescer bastante. Então, daqui a 20 anos, como que a gente vai estar? Então, em 2019, a gente tem hoje 5,3, mais a parte de frente irrigado, 8,2, e em 2040 nós vamos ter aí 12,4, aumento de 51%. Essa é todos os estudos feitos pela Embrapa, pela Exalc, pelo Ministério da Agricultura, nos dizem isso. E aí a doutora Ana também falou, né, que 20% da área plantada no mundo é irrigada, só que representa 40% da produção agrícola mundial. Isso é muito legal, embora o Brasil tenha muito menos do que esses 20%. O Brasil está em torno de 8% a 8,5% da área irrigada. E, de novo, a gente tem grande parte da água do mundo e irriga muito menos do que o mundo, praticamente 1/3 do que o mundo irriga. Se a gente pegar o que a China irriga hoje, dá quase 8 a 10 vezes o que o Brasil irriga. Aí a Índia, de 7 a 8 vezes o que o Brasil irriga. Então, a gente pode crescer bastante. Né? E aqui que eu queria falar para vocês com relação às perspectivas de futuros empregos. Né? Se a gente comparar a agricultura de sequeiro com a agricultura irrigada, a produção na agricultura irrigada é de 3 a 3,5 vezes mais, e o retorno financeiro pode ser 7 vezes superior ao sequeiro. E lógico que aí a gente tem redução de risco climático, que grande parte do que a gente pede no Brasil não é devido à geada, não é devido à chuva de pedra, não é devido ao excesso de água, e sim à seca. Então a irrigação reduz esse risco. Também menor oscilação de preço para o consumidor, devido à redução da sazonalidade. Então, com irrigação, a gente já vai falar daqui a pouco, que eu consigo produzir quando o sequeiro não consegue produzir. Aí eu tenho um preço maior. Depois eu posso ter rotação de cultura e geração de empregos, 1,5 empregos diretos e indiretos por hectare irrigado. É muito mais do que a agricultura de sequeiro. E falando em sustentabilidade, né, a gente está no Dia Internacional da Água, então é muito claro, né, que as perspectivas de menores impactos ambientais com a irrigação é fantástico. Por quê? Porque a gente produz
como a gente já falou, de 3 a 3,5 vezes mais do que o sequeiro. Ou seja, numa área de 1/4 da área, eu produzo a mesma coisa do que usar 4 quartos, né? Ou uma área inteira de agricultura de sequeiro. Então, pensa que eu tenho 100 hectares, eu vou produzir na área irrigada em 25 que eu produzo em 100 do sequeiro. Obviamente, isso aqui é menos área desmatada para produzir e o uso muito menos intensivo dos recursos naturais para produzir a mesma quantidade de alimento. Né? E aí, falando, né, da agricultura de sequeiro, né, a gente consegue fazer aí praticamente uma safra no ano. Né, que aí a gente tem uma limitação muito grande se eu quiser crescer. Eu não consigo crescer. E na agricultura irrigada, muito diferente, eu tenho, pelo menos, se eu quiser fazer nos cultivos anuais, 3 safras. Aí, lógico que alguma eu uso um pouco menos de irrigação, outras eu uso mais irrigação, mas permite que eu tenha 3 culturas diferentes na mesma área de produção, muito melhor em termos de rendimento econômico comparado com o sequeiro, onde eu estou estrangulado. Né? E aí eu falo o seguinte, né? Todos os estudos indicam que as demandas de produção de alimentos, fibras e agroenergia só podem ser atingidas com o uso crescente da irrigação. E um artigo que acabou de sair na revista Globo Rural, do meu amigo Lineu Rodrigues, fala que qualquer estratégia que vise intensificar a agricultura, reduzindo a variação de produção e aumentando a produtividade das culturas, deve necessariamente incluir a irrigação. Vocês nem receberam essa revista ainda que assina, vai chegar agora para vocês aí. O que dificulta a expansão da irrigação no Brasil? Então tem, primeiro, adequação dos empreendimentos à legislação ambiental, a doutora Ana falou isso para nós, né? Que às vezes eu quero fazer uma mini represa, não consigo fazer por causa da parte ambiental. Eu faço parte do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e tem uma fila gigantesca de pedidos lá de outorga, que aqui que também está falado, né? Adequação à legislação ambiental, que é a concessão de outorgas, e também licenciamento ambiental, isso é um problema. Infraestrutura, principalmente energia e reservação de água, e também falta de crédito, quantidade e oportunidade. Né? E aí existe uma lei, na época do governo da Dilma Rousseff, ela aprovou uma lei, que é a Política Nacional de Irrigação, que é a 12787, de 2013, que fala que, para facilitar a parte de licenciamento ambiental, eu posso colocar a irrigação, principalmente as obras de infraestrutura para irrigação, como aquelas de utilidade pública. Ou seja, produção de alimento pode ser considerada utilidade pública para facilitação do pedido de outorga e aprovação da outorga e também licenciamento ambiental. Então, tem alguns políticos, né, que estão nos representando, por exemplo, o Zé Vitor, que ele propõe essa revisão da legislação de irrigação, principalmente no que diz respeito à barragem e modernização do sistema de gestão. Então, tem várias pessoas aí que estão, eu queria só colocar a iniciativa do Zé Vitor, que ele está tentando trazer, facilitar os projetos de irrigação e aprovação das licenças ambientais, das outorgas, para que a gente consiga aumentar a área irrigada. E fique atento ao seu Paracatu Rural, porque a gente continua destacando os principais fatos abordados no seminário Águas do Cerrado. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho nas nossas redes sociais. Paracatu Rural está no YouTube, no Facebook, no Instagram e em podcast. É só você pesquisar na sua plataforma favorita e acompanhar o nosso trabalho. Nós também temos o site paracaturural.com. Lá você pode cadastrar o seu e-mail e receber as notificações de novas publicações. E ainda pode conferir as cotações do dólar em tempo real durante o dia. Confere aí no seu celular. O Paracatu Rural também é apresentado ao vivo pela Rádio Boa Vista FM em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. Frequência 96,5 MHz, e você pode ouvir pelo rádio se estiver próximo a Paracatu. Se não, você pode acompanhar em diversos aplicativos de rádio, como por exemplo o Rádiosnet. E o Paracatu Rural também está na antena parabólica, TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.